Você já ouviu falar em parto fórceps? Nesse vídeo a gente vai explicar o que é e quais são as vantagens e desvantagens. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do YouCare. Eu sou Fernanda Pipitoni, uroginecologista, e hoje nós vamos falar sobre parto fórceps, um assunto que é muitas vezes tema de debate entre obstetras e uroginecologistas, mas como no fim das contas a paciente é uma só, eu acho que vale a pena a gente olhar esse assunto pelos dois lados. Então, o que são fórceps? São espécies de colheres de metal que a gente coloca na cabecinha do bebê, que por vezes são necessárias para ajudar o bebê a nascer. Do ponto de vista do assoalho pélvico, exclusivamente pensando no assoalho pélvico, fórceps são uma questão. Eles são o nosso principal fator de risco para ter alguma disfunção de assoalho pélvico no futuro, ou seja, é o fator que mais aumenta a nossa chance de, depois de uns anos lá na frente, ter bexiga caída, incontinência urinária, incontinência a fezes. E por que fórceps aumenta tanto a nossa chance de ter essas questões? Por três razões, primariamente. Primeiro, porque ele aumenta a nossa chance de ter algo que se chama avulsão do músculo levantador do ânus, que é um palavrão enorme só para dizer que uma parte do nosso músculo, do assoalho pélvico, pode se desprender do osso na hora do parto. A gente pode fazer um vídeo para conversar só sobre isso, tem bastante assunto para a gente falar, mas agora eu vou me ater ao fórceps e dizer que o fato disso acontecer durante o parto, por si só, aumenta a nossa chance de no futuro ter principalmente prolapso, ou bexiga caída, útero caído. A segunda razão é que fórceps aumentam a nossa chance de ter uma laceração de esfíncter. Se você não sabe o que é laceração de esfíncter, a gente fez um vídeo só sobre isso, sobre lacerações perineais. Dá uma olhadinha lá para você entender direitinho. E laceração de esfíncter é o principal fator de risco que mais aumenta a nossa chance de no futuro ter uma incontinência a fezes. A terceira razão é que fórceps também aumenta a nossa chance de ter lesões de nervos, tecidos mais delicados, vasos da pelve, que muitas vezes a gente não consegue quantificar ou perceber na hora, mas que no futuro podem aumentar a nossa chance de ter essas questões de assoalho pélvico. E por que fórceps faz tudo isso? Sobretudo porque ele aumenta o impacto biomecânico que o parto tem no nosso assoalho pélvico. Calma, eu vou explicar por que isso acontece. Primeiro, porque o fórceps, as colheres do fórceps ocupam um espaço na pelve, né? Então soma-se o tamanho da cabecinha ao volume das colheres, e isso aumenta o volume que vai passar pelo canal de parto. Então isso é um impacto um pouquinho maior para os nossos músculos. Segundo, justamente porque a gente tem que usar o fórceps para ajudar o bebê a nascer, a gente soma as duas forças, a da mãe empurrando e a do obstetra puxando. Então isso gera um impacto maior também. Terceiro, porque uma das principais indicações de fórceps é o bebê não estar bem e precisar nascer rápido. Então isso tudo é feito de uma forma mais rápida para que o nenê fique bem, e a rapidez desse processo também pode gerar um impacto um pouco maior no assoalho pélvico. Mas é importante a gente saber que isso tudo significa aumento de chance, não uma sentença, algo que vai acontecer com certeza. Então vamos olhar um pouquinho pela outra perspectiva, puxar um pouco a sardinha para os obstetras para a gente entender o outro lado da moeda. A primeira questão é que fórceps é uma ferramenta muito resolutiva. É muito difícil um fórceps bem indicado falhar. Então, numa situação em que há sofrimento fetal, que o bebê precisa nascer rápido, é uma ótima carta na manga para o obstetra ter esse bem indicado. A segunda questão é que criou-se culturalmente uma visão de que o fórceps é um vilão, quase que um instrumento de tortura, sabe? E isso vem de muitos anos atrás, quando a gente não tinha os mesmos recursos para cesariana, os mesmos recursos hospitalares, e que fórceps realmente era feito como última alternativa e gerava muito mais lesões mesmo. Mas essa não é a atualidade da obstetrícia. Fórceps hoje não é usado nessas mesmas condições. A terceira consideração que eu queria fazer é que quando nós utilizamos fórceps, nós já estamos diante de um parto mais difícil e que muito provavelmente teria mais impacto no assoalho pélvico. Então, tem uma questão de causalidade do fórceps causar mais lesões, mas tem também um componente de associação. Esse trabalho de parto, esse parto, já teria um impacto maior sobre esse assoalho pélvico. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Fórceps é um assunto que costuma gerar bastante debate. Por isso mesmo que a gente acha tão importante trazer informação de qualidade, para que a gente consiga se informar e transitar por essas discussões com mais facilidade. Então eu vou ficando por aqui. Se surgir alguma dúvida, deixe pra gente nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou, encaminhe para mais alguém
que possa ser ajudado por ele e se inscreva no nosso canal para mais vídeos.